Ok, pessoal, vamos dar continuidade. Nunca é os 5 minutos prometidos, né? Sempre passa um pouquinho mais. Mas vamos lá. Problema de velocidade de conexão, internet, tudo. Bom, então a gente já, nos tópicos anteriores, a gente falou de clima, né? A gente falou bastante de clima, de relevo, de topografia, né? Para a gente poder escolher o local onde vai ser a nossa plantação, nosso pomar, a gente vai produzir nossas frutas, né? E agora a gente vai entrar no ponto que é sobre o solo, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre solo, que é um ponto importantíssimo dentro do sistema para que a gente possa ter sucesso no nosso empreendimento, né? Então, vamos lá. As características do solo, né? Então, como vocês podem ver aí, Boa noite. boa noite. Como vocês podem ver, o solo não é bem como a gente pensa que ele é, né? O solo, na verdade, ele é um conjunto de elementos que formam o solo, né? Então, você pode ver que tem 5 elementos que compõem o solo, né? Que é água, ar, material mineral, material orgânico e organismos vivos, né? Normalmente micro-organismos. Eles servem como meio natural para o crescimento das plantas e é acima dele que construímos casas de cristal, né? Então, dentro da agricultura, é um dos pontos que a gente tem que ter mais atenção, né, ao solo, porque vai depender todo do nosso sucesso ou não, né? Então, por exemplo, ar. Por que ar, né? Porque dentro do solo deve haver galerias. É importante que haja galerias para haver circulação de ar, porque as raízes também respiram oxigênio, né? Então, precisa ter uma troca gasosa, precisa ter ar no sistema. Deu uma travada aqui, não quer passar o slide. Vocês me ouvem? Sim. Certo. Deixa eu ver por que não quer passar. O slide travou. Ah, passou. Ok. Bom, características do solo, né? Aqui é um tema bastante profundo, onde são muitas informações, são muitas características, né? Cor, profundidade, textura, ó, textura está escrito errado. Estrutura, consistência, permeabilidade e porosidade, existência de camada compacta, existência de material orgânico. Esse tópico ele é bastante longo, então eu não vou alongar muito nele, aliás, nós vamos falar muito superficial, e eu vou passar para vocês, em cima desse tópico de características de solo, uma atividade extra para vocês fazerem. A gente vai estar disponibilizando nesse final de semana na plataforma, e vocês vão, lá vai estar escrevendo o que eu vou querer e como vocês vão entregar, mas, na verdade, essa característica de solo, ela vai ficar para a gente como uma atividade extra, tá bom? Porque é muito longo, se a gente for falar aqui, a gente vai passar muito tempo e vocês vão conseguir, lendo e buscando essas informações, obter esse conhecimento de uma forma bem interessante, tá bom? Então, a gente vai pular aqui essa parte de característica do solo e, num outro momento, a gente vai vir com uma atividade extra com esse tema. Bom, aqui é um ponto muitíssimo importante, né? As características químicas do solo. Aqui é o X da questão. Aqui vocês, os técnicos que conseguem dominar
essa parte química, dominar o solo em si, ele tem uma grande vantagem dentro da produção, dentro da sua atuação como técnico. Então, a gente vai falar aqui, para entrar no assunto, né, da parte química do solo, que as plantas elas necessitam dos nutrientes para ter seu desenvolvimento normal. Elas precisam, vamos dizer, se alimentar através da solução no solo, através da fotossíntese, ela consegue sintetizar isso, minerais, água e os gás carbônico e transforma isso, né, em energia, né? Transforma isso em energia, é como ela consegue se autossuprir, né, de energia. Então, para isso, ela precisa de alguns elementos, né, que são chamados elementos essenciais, né, que a gente classifica eles aí em macronutrientes primários, macronutrientes secundários e micronutrientes. Daqui a pouco a gente vai entender como é que se chegou a essa classificação. Então, os macronutrientes primários são o nitrogênio, o fósforo e o potássio. Por que são considerados macronutrientes primários? Esses nutrientes são os que a maioria das plantas, normalmente, a maioria das plantas, absorvem em maior quantidade, elas necessitam de maior quantidade desses nutrientes, nitrogênio, fósforo e potássio. N, P e K, a sigla, né? Então, daí, se a gente falar mais rápido, vocês vão relacionar com o composto químico que a gente encontra nas revendas agropecuárias. NPK. NPK nada mais é do que nitrogênio, fósforo e potássio. Então, a gente encontra isso nas lojas de vendas agropecuárias, né? A gente chama de composto químico, ou composto, ou NPK, simplesmente, mas é daí que vem a sigla NPK, tá? Nós temos também os macronutrientes secundários, que são aqueles nutrientes que a planta demanda em grande quantidade, mas menos do que os primários, tá? São eles o cálcio, o magnésio e o enxofre, tá? Então, esses são os macronutrientes secundários. E nós temos os micronutrientes. Os micronutrientes a planta absorve em muito menor quantidade, tá? Normalmente miligramas é a medida que a gente trabalha. Então, é bem pouca quantidade que necessita, por isso eles são chamados de micro, devido à baixa exigência desses nutrientes que a planta absorve. São eles ferro, manganês, cobre, zinco, molibdênio, boro, cloro e níquel, tá? E por que a gente chama nutrientes essenciais, né? Vocês conseguem ver o mouse quando eu movimento? Ok, sim. Ok. Então, aqui em cima a gente vê, ó, nutrientes essenciais. Por que eles são classificados como nutrientes essenciais? Porque sem eles, se faltar um desses elementos, a planta não consegue cumprir o ciclo. O ciclo que a gente chama, ela não consegue crescer, desenvolver e multiplicar. Ou seja, a falta de um desses elementos, ela vai interromper o ciclo. Então, interrompendo o ciclo, os, os pesquisadores decidiram dizer que seriam elementos essenciais. Então, a planta precisa desses elementos em maior ou menor quantidade, mas ela precisa para poder concluir o ciclo vegetativo, né? Crescer, germinar, crescer e multiplicar, ou seja, produzir frutos. Então, por isso, essa é a forma de classificar, tá? Existe também uma outra categoria, né, que são os nutrientes benéficos, que são elementos químicos que estimulam o crescimento ou são essenciais para algumas espécies de plantas ou sob condições específicas. São exemplos desse tipo de nutriente benéfico. O sódio, o silício, o cobalto e o selênio, tá? Então, assim, eles não são considerados essenciais, porque na ausência dele, a maioria das plantas consegue terminar o ciclo, mas eles têm já a pesquisa vem mostrando que eles têm uma certa ajuda, né? Eles conseguem influenciar na planta, ou seja, na resistência dela a pragas e doenças, como é o caso do silício, que é muito usado já, né, para melhorar a defesa da planta contra a doença, principalmente.
E aí outro ponto que vocês com certeza já ouviram falar, né? Que é o pH do solo. Ah, meu solo está ácido. Ah, o solo está ácido. Então, com certeza vocês já ouviram essa frase, vocês já ouviram falar isso, né? E para saber se o solo está ácido ou não, não é colocando na boca para provar, viu? Não vamos botar terra na boca, que não é a forma correta. E tem alguns técnicos que a mão e bota na boca e fala se está ácido, se não está. Não tem nada a ver, não tem como saber. Tem que ser através de uma análise laboratorial, uma análise química, né? Em laboratório. Então, aí vocês conseguem ver uma tabela, né? Do pH, a escala do pH. Então, o pH ele vai de 0 a 14, tá? Então, daqui a pouco a gente vai ver um slide e vocês vão entender melhor isso aí. Então, de 7 para baixo, ele é considerado ácido. Então, ele vai descendo e vai se tornando mais ácido. De 7 para cima, ele vai se tornando alcalino, ou básico também, é outro termo muito usado. E o 7 é exatamente o ponto neutro, né? E, então, vocês vão perguntar, e para a planta, qual é o ideal, o nível, né, onde a planta se adapta melhor? E a planta se adapta melhor quando o pH está bem aqui, ó, entre 5,5 a 6 aqui, até 6,5, tá? Então, seria o ponto ideal. Eu consideraria aí até de 5,5 a 6, né? A apostila de vocês fala de 6 a 6,5, mas é por aí mesmo, nessa faixa aí, tá? A escala de pH vai de 1 a 14. A gente já falou, né? Sendo 7 a neutro, 7 o neutro, e abaixo vai ficando ácido, acima alcalino. Então, o ideal é entre 6 e 6,5, tá bom? Ah, olha só, essa notícia circulou bastante no WhatsApp, muita gente multiplicou essa notícia. Inclusive, quando eu não precisei nem ler o restante, mas quando a gente bate o olho nessa informação bem aqui, cadê o mouse? Aqui, ó. Aqui, aproveitando a situação da pandemia, Covid, jogou essa notícia no WhatsApp, que se a pessoa se alimentasse de frutas ou alimentos alcalinos, tendendo mais para alcalino, teria mais chance, né, contra o coronavírus. Mas a própria notícia, ela te dá uma informação muito feia, bem aqui, ó. pH do alho ou do abacate, pH do abacate, 15,6. Só de olhar isso aí, você já teria que excluir essa mensagem, né? Como vocês viram bem aqui, ó, a tabela a escala do pH, ela vai de 0 a 14. Como é que o cara me põe uma informação de que o pH do abacate é 15,6? Não existe, tá, pessoal? Então, isso aí era fake news. Depois, a própria mídia começou a divulgar isso como fake news. E realmente era fake news, né? Então, mas só no próprio erro do texto, a gente já dava para quem tem esse conhecimento, né? Para quem sabe a escala do pH, já ia saber que era uma notícia falsa, né? Não existe pH maior do que 14. Então, a escala ela é bem clara, é de 0 a 14. Então, abacate com 15,6 é fake news, certo? Avaliação do pH. Os solos brasileiros, em geral, são muito ácidos, são uma realidade. O nosso solo, por exemplo, aqui da nossa região de Tomé Açu, enfim, a Amazônia como um todo, ele tende a ser um pH bastante ácido, tá? Então, muita atenção nisso aí. Com teores de cálcio, magnésio e potássio baixos, sendo, portanto, deficientes quimicamente para a exploração de fruteiras com alta produtividade. Realmente, nossos solos são bastante pobres, normalmente ácidos. Isso são vários fatores. Um deles influencia muito a precipitação, né? A quantidade de chuva em excesso, ela lixivia, ela joga para baixo esses elementos e acaba ficando um solo bastante pobre. E o pH ácido, né? Mas eu discordo quando fala que a exploração de fruteiras com alta produtividade é um problema.
Se a gente trabalhar o solo, corrigir certinho, aplicar calcário, incorporar esse calcário, fazer as adubações corretas, a gente consegue ter altas produtividades, né? Mesmo nessas áreas, tá bom? Aqui, mais uma parte que a gente deu. Todas essas informações aqui, depois que a gente passou para a química do solo, são informações que a gente obtém quando coleta o solo, manda para o laboratório e chega o resultado. Essas informações constam nesse resultado de análise química do solo, tá bom? Outra informação que vem lá na análise é essa aí, ó, saturação de base e saturação de alumínio. São duas informações importantíssimas que vão basear a nossa recomendação, principalmente de calcário, correção com calcário, tá? Então, saturação de base, olha, lá embaixo no texto fala assim, para a maioria das frutíferas, os níveis de V%, que é saturação de base, estão entre 60% e 80%. Algumas frutíferas mais tolerantes a solos ácidos requerem saturação entre 50% e 60%. Então, realmente, a maioria das culturas nossas elas são muito exigentes, e requer uma saturação de 50, 60 a 80, e algumas toleram um pouco mais baixo. Por exemplo, a gente tem abacaxi, tolera um pH mais baixo, o próprio dendê tolera um pouco mais baixo, mas, em geral, as frutíferas elas demandam bastante uma saturação maior, mais alta. Outro ponto importante no solo é as características biológicas, né? Então, ele, quanto mais conservado, ele vai mais uso de matéria orgânica, mais ele vai ter atividade biológica, que é muito importante. Minhoca, fungo, bactéria. Existem bactérias e fungos benéficos, tá, pessoal? Não são todos maléficos. Então, são amigos também que, se o solo for bem manejado, tiver bastante matéria orgânica, isso ajuda bastante, tá? Disponibilidade de água e energia, isso aqui sem dúvida, a pessoa, quando for implantar, fazer um pomar, ela tem que saber se ela tem água para fazer uma irrigação, por exemplo. Energia elétrica facilita muito, né? A bomba. Então, são algumas características. Tema 3, coleta de amostras de solo e água para análise laboratorial. Como a gente vinha falando da parte química, é uma técnica muito usada, vocês com certeza vão fazer muito isso na vida de vocês. Hoje eu faço muito isso, né? Interpretar análise de solo, enviar para o laboratório, coletar algumas vezes, mas a maioria das pessoas já trazem a amostra coletada para mim. Né? Alguns técnicos que a gente tem parceria, eles já me entregam essa amostra pronta e eu só faço encaminhar para o laboratório, recebo o resultado, analiso, faço a recomendação e repasso para eles entregar para os produtores. Essa é uma prática que vocês vão fazer muito, quem for atuar na área, tá bom? A análise do solo em laboratório é o melhor meio para avaliar a sua fertilidade. Né? Como eu falei, tinham antigamente uns técnicos meio brutos, eles faziam algumas técnicas lá meio malucas para descobrir se o solo estava pobre, estava bom, ou estava ácido, ou não estava. Né? Então, não existe outra forma a não ser mandar isso para o laboratório e pedir uma análise química, tá bom? Da água é mais no sentido do uso dela para irrigação. A gente pouco faz, mas algumas vezes é solicitado esse serviço. Para obter bons resultados com análise, é muito importante retirar as amostras de forma correta, com critérios e técnicas. Exatamente, a gente vai ver já isso daí. Aqui, alguns equipamentos, né, para coleta desse solo, tá? A gente tem diversos formatos de trados, aí como vocês podem ver. O mais comum é o primeiro, o holandês, mas isso já está praticamente em desuso, é difícil a gente ver, a não ser em órgãos, instituições de pesquisa, como faculdades, universidades, que ainda têm esse equipamento. O mais comum de vocês visualizarem hoje no dia a dia é esse ao lado aí, que é uma sonda, né? Onde ela é introduzida no solo com a ajuda dessa marreta, né? E depois o solo vem dentro dessa sonda, você retira ele com facilidade.
dentro de um balde, dentro de uma sacola plástica. Aqui é o método bem tradicional, mas também eficiente, que é usando pá ou enxadão, né, onde você faz uma trincheira, faz um buraco onde caiba a ferramenta, e depois você vai tirar, né, dar um golpe com a ferramenta, de forma a ela aprofundar até onde você quer. Normalmente as amostras são de 0 a 20, as principais, onde a gente vai analisar a fertilidade daquela camada, e posterior, de 20 a 40, hoje a gente já faz bastante também. No enxadão é mais difícil para tirar, ou de 20 a 40, mas é possível, mas dá mais trabalho. E a sonda é perfeita, a sonda ela vai buscar lá embaixo em profundidade, tá? Mas é bem tranquilo de fazer com enxadão. Depois da trincheira feita, dá um golpe na lateral, com mais ou menos 4 centímetros de espessura, e leva a profundidade até embaixo. Você retira essa parte, acho que vai ter um outro slide mostrando aqui, ó, né, como o lanchado na pá, depois descarta essas laterais para diminuir o risco de contaminação e coloca esse material, esse solo do meio ali, dentro do balde ou de uma sacola de plástico, tá bom? Normalmente a gente faz as amostras simples, ou seja, vamos coletando várias amostras simples. Aqui a gente tem um demonstrativo, né? A amostra 1 aí. A amostra normalmente é feita nesse formato de zigue-zague dentro da área. É importante dizer que a gente não deve ultrapassar 10 hectares de tamanho, sempre menor que 10 cada amostra, né? E fazendo em zigue-zague, coletando essas amostras, como mostra a figura aí, certo? As amostras simples, você vai juntando ela num balde, num recipiente, depois mistura tudo e vai virar a amostra composta, que a gente chama, depois de misturar cada ponto que foi coletado, né? Aqui, ó, cada pontinho desse, vai juntando tudo num lugar só, depois mistura bem e dali retira uma amostra. A gente chama de amostra composta, é ela que vai para o laboratório, tá bom? Quantidade que eu devo retirar para mandar para o laboratório é em torno de 300 a 500 gramas. 500 gramas é interessante, uma quantidade de solo que vai suprir bem a necessidade do laboratório. É importante também ressaltar que a gente, de 500 gramas, a gente não vai mandar todas essas 500 gramas para o laboratório. O laboratório ele precisa de uma quantidade entre 150 e 200 gramas, e é importante tirar um pouco mais, porque a gente sempre guarda uma amostra, a gente chama de amostra A e amostra B. Ou seja, do mesmo solo eu fico com duas amostras. Eu mando uma para o laboratório e guardo uma comigo. Por quê? Caso haja algum problema de transporte, esse solo não chegue no laboratório, eu tenho outra amostra já prontinha, então ela fica mais fácil. Não preciso ir na área de novo coletar, entendeu? A amostra B faz esse trabalho, caso haja um extravio, né, na entrega do solo. Aqui a gente já falou de profundidade, né, de 0 a 20, de 20 a 40, são as principais. Depois, esse material é acondicionado em sacos, como você vê aí na figura, né, vedado e identificado. Importantíssima a identificação, dizendo o nome da quadra, o local, aqui tem uma tabela, propriedade, nome do produtor, endereço, amostra tal, aí você vai dar um nome para a amostra. A amostra pimenta, a quadra da pimenta, data que foi coletado, entendeu? Essa planilha está disponibilizada no material de vocês, na apostila. Isso aqui vocês podem usar para qualquer laboratório que vai servir. Tá? Ok, pronto. Chegamos ao final. Eu só queria voltar aqui um pouquinho para dizer que a gente também vai fazer uma atividade extra com relação à coleta de solo. A gente vai estar repassando também, eu acho que nesse final de semana, vou passar uma atividade para vocês, onde vocês vão fazer uma coleta de solo numa área aleatória, não precisa ser um plantio, é apenas um efeito de treinamento. Então,
Isso, André. Oi? Vem cá logo, que sabe fazer Mas aqui. tá no carregador? Tá, só que olha, tá aberto, tem uma ver se não dá.